Yo, Geeks, tudo em cima! O capítulo 1149 de One Piece começa com One Piece na capa da Weekly Shonen Jump. Nós temos o Luffy, o Chopper e o Sanji dirigindo aqui um fusquinha vermelho, parece ser um fusquinha. Temos até a numeração do Luffy, né? 56, Gomu, a forma realmente como Oda sempre coloca essa numeração para o nosso protagonista. E nós também temos ali a página colorida com as Mugiwaras vestidas ali de maids. E ao mesmo tempo nós temos ali o Sanji comemorando por ver as garotas daquela forma. Temos a Bonnie, temos ali também a Lilith, o Luffy e o Zoro mandando ali pra dentro a comida, enquanto o Chopper se prepara pra comer também um omelete, enquanto o Usopp e o gato ficam escandalizados pelos preços, né? A gente observa que essa capa, ela é uma referência, a um mangá / light novel Izakaya Botakuri, né? De Shio Asuda, que é a base ali da arte, e também o Takimi Akikawa, que é o referenciador da história. Então, o Oda, pelo que parece, tá arrumando algum tempo aí para poder acompanhar essas histórias à parte de One Piece. A gente volta para falar mais sobre esse capítulo bombástico depois da vinheta. Vemos então a reação de todos os Mugiwaras pelo ataque ali inacreditável do Gaban. Todos, inclusive o Jinbe, ficam chocados com o poder dele, enquanto a Nami percebe de quem se trata, percebe realmente quem havia chegado naquele lugar. O Usopp então questiona quem ele era, enquanto o editor comenta que o braço esquerdo do Rei dos Piratas entra na batalha. E mais uma vez aqui a gente tem um traço, ó, a gente já fala um pouquinho sobre isso depois, mais pro final do vídeo, mas mais uma vez a gente tem um raio aqui sendo embutido, sendo imbuído ali do machado do Gaban, né, sendo imbuído ali do machado do Gaban. Então, ó, depois eu venho me falar. Nós observamos ali o Sommers questionando o que o Gaban fez para que seu corpo não se regenerasse, o que faz o Usopp questionar por que está funcionando, por que somente esse cara consegue fazer funcionar. O que o Gaban responde que está cansado disso tudo. O Gaban parte ali pra cima do Sommers, dizendo que não se importa com essa conversa. Raios saem ainda mais dos seus machados pra tudo quanto é lado. Sommers tenta se defender como pode, enquanto o Usopp está completamente perdidaço sobre por que Gaban está os ajudando. Assim, a Nami começa a responder ao Usopp de que eles já o conheceram e diz que Luffy e o Zoro foram completamente dominados por ele e que Gaban é o pai do garoto da escola chamado Colin. Robin então explica que, a não ser que tenha ouvido errado, aquele homem é Scopper Gaban, e Jinbe responde que se trata mesmo do braço esquerdo do Rei dos Piratas, o rival de Rayleigh. Olha só, não bastasse estar lado a lado com Rayleigh e Roger, o Gaban também é colocado como rival. Cara, só não tá conseguindo enxergar o paralelo entre Gaban e Sanji quem não quer. Quem não quer, quem tá, ó, fazendo assim de cegueta, porque tá muito na cara esse paralelo que o Oda tá colocando entre o Gaban e também ali o Sanji. O Brook então começa a questionar o que uma pessoa como essa estaria fazendo na Terra dos Gigantes. Chopper, ainda na barba do Sol, fica impressionado do ataque do Gaban estar funcionando, mas ainda não entendeu o porquê. Robin diz que ainda não consegue se mover, mas ainda assim consegue dar cobertura com sua habilidade. Jinbe então pede para Robin parar com isso, para que ela não se envolva. Ela não é compatível com as habilidades do Sommers e ela só vai ficar se machucando. E é muito interessante ver esse frisar ali do Jinbe sobre a questão da Robin, né, sobre o ponto fraco ali da personagem, porque todo Mugiwara ele tem um ponto forte e um ponto fraco, e é isso que acaba tornando ali os personagens, né, os Mugiwaras, os Chapéus de Palha, personagens interessantes, né? Por exemplo, o Sanji, ele é extremamente forte, mas ele não bate em mulher, não consegue, se tiver ali alguma mulher que queira realmente ali bater nele, ele não vai conseguir revidar. A mesma coisa a Nami, por exemplo, se uma criança, como ali os
serafins viessem pra cima dela, ela não conseguiria ali rebater, não conseguiria realmente lidar com aquela situação. Então cada Mugiwara vai cobrindo ali uma faixa que eles vão meio que tipo assim, deixando, né, porque eles vão meio que se completando. Isso acaba deixando com que os personagens se tornem ainda mais interessantes. E não é só os personagens que devem se tornar interessantes para esse vídeo, é também o vídeo se tornar interessante, você deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando os nossos conteúdos por aí. É importante você também continuar comentando os nossos vídeos para que o YouTube enganje eles ainda mais. E você ainda pode se tornar membro aqui do canal ou mandar o seu valeu para fortalecer ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. Gaban então gira o seu machado no ar mais uma vez e vai pro ataque contra os Somers. Somers invoca então uma muralha ali de espinhos para lhe ajudar no combate, enquanto tenta defender os machados com raios de haki saindo pra tudo quanto é lado mais uma vez. Somers quer saber por que Gaban está em Elbaf, enquanto tenta se manter firme na batalha. O Somers então invoca outra habilidade chamada de Espinhos e Inferno Carmesim e aponta um ataque na direção de Gaban. Gaban simplesmente manda Somers sair da frente, enquanto ele insiste em conversar, mas o braço esquerdo do Rei dos Piratas simplesmente atropela o Cavaleiro de Deus. Seu machado então corta o Cavaleiro de Deus como se fosse feito de manteiga em um ataque chamado de Futenraku, que é a queda celeste do machado. O haki é mandado para tudo quanto é lado mais uma vez com um corte limpo e absurdo, deixando os Somers completamente fora de combate. Gaban sai correndo e atropela Somers sem nem mesmo sequer olhar para trás. Nami e Usopp estão em choque total com o feito do braço esquerdo do Rei dos Piratas. É muito engraçada, cara, a reação ali do Usopp, da Nami, até a Nami ficando assim, tipo, caraca, então esse maluco realmente é de outro nível. Os Mugiwaras então começam a gritar que havia derrotado os Somers enquanto o Chopper passa por eles. Nami questiona onde o Chopper vai, mas ele não responde. Ele atravessa os espinhos mesmo se machucando e continua indo em frente. A Rena se questiona por que não conseguiram cortar o Imortal e que ele precisa seguir o Gaban, porque isso é importante. O Chopper tá entendendo que se tem ali uma chave para conseguir derrotar ou até mesmo ferir ou incapacitar ali os Cavaleiros de Deus, eles precisam aprender isso com o Gaban. Vemos então que a escola começa a pegar fogo, começa a queimar, enquanto Kirlian começa a rir, dizendo que ela está queimando bem. Na vila, Zoro começa a chorar horrores, enquanto os cidadãos tentam consolá-lo, dizendo que não é culpa dele. Ele lamenta sobre a escola e sobre as palavras dos antepassados. Ele está chorando bastante, mas parece que ele ainda tem algo a falar, mas quando o Zoro ele iria falar algo, somos enviados para dentro ali da escola e ao mesmo tempo observamos que tudo está pegando fogo. Existe fogo por todos os lados ali da escola, enquanto Kirlian diz que está em um estado perfeito. Angie está chorando bastante sobre como a escola inteira já era. Assim, o Kirlian pega um arco e flecha e mira na biblioteca que está ao lado ali da escola, enquanto dispara a flecha flamejante contra os livros de Ohara, o que faz Angie chorar ainda mais. Kirlian então se comunica com Gunko e diz que tanto a biblioteca como a escola já começaram a queimar. Gunko então pede para Ronja sair ali do precipício e questiona a garota, dizendo que agora ela pode se alegrar um pouco, visto que sairá viva dessa situação. Ronja começa a pedir desculpas que, por causa dela, a biblioteca e a escola estão pegando fogo. Ela começa a pedir desculpas por ainda estar viva e que tudo está queimando por culpa dela. As crianças pedem para ela parar e os gigantes liderados ali por Brogy dizem que ela está errada, de que não é culpa dela. Gaban então acaba surgindo ali perto da Gunko e ele diz que a cultura, a força militar, a história e as crianças também, ninguém tem o direito de roubar isso de Elbaf. Gunko então reconhece ali Gaban como tripulante da tripulação do Rei dos Piratas e ela questiona se ele sabe que ao resistir isso significa a morte do refém, de que o refém será mesmo morto. As crianças então começam a celebrar ali a chegada do Sr. Yansan para o salvar, enquanto Gaban
por dentro começa a pedir: pelo amor de Deus, Colon, não me chame, né? Não me chame. Mas de nada adianta. O Colon começa a chamar o Gaban de seu pai e começa a dizer também que todos agora estão a salvo e que Gaban é o mais forte que qualquer um. Quando Colon diz isso, Gunko apenas observa a situação e já sabe o que fazer. Gaban está desesperado, mas mesmo assim ele não para. Ele tenta atacar a Gunko, mas ela consegue escapar do seu machado e consegue usar o seu vetor para ir na direção do pescoço Colon. Colon então começa a chorar com a Gunko colocando uma lança ali em sua garganta. Gunko começa a questionar a Gaban, dizendo que como ele a desafiou, isso quer dizer que ela pode matar o garoto. Gaban começa a pensar no que precisa fazer: salvar as crianças, salvar seu filho, parar o fogo de Elbaf, salvar ali a ilha. Ele grita ali para o Colon para que ele aguente firme, porque ele é uma criança forte. Assim, nós observamos que o Colon começa a chorar ainda mais e dizendo que entendeu. Ele vai aguentar firme porque ele é um guerreiro. Gunko então diz que uma vida perdida não pode mais voltar, o que deixa Gaban enfurecido. Ele então se lembra do momento em que Ripley deu à luz ao seu garoto, e como ele era pequenino na época, mas já gigantesco, né? Já era do tamanho de um humano. Como ele era grande e adorável, e agradeceu a Ripley por ter dado à luz ao tesouro da sua vida. Ripley, ainda em outro canto do campo de batalha, começa a dizer para que Colon fiquem bem. Mas Gunko começa a ferir ainda mais o pescoço ali do Colon, o que nós observamos saindo sangue ali do pescoço do garoto, o que faz Gaban explodir ainda mais em Haki do Conquistador, com raios saindo ainda mais do seu machado. O Gaban diz que se eles não fizerem nada, o incidente vai se agravar ainda mais. Bom, meus amigos, aqui tá bem claro que se trata de Haki do Conquistador, certo? Querer brigar com isso aqui é querer brigar com a imagem do mangá. Temos as onomatopeias, temos ali raios saindo de tudo quanto é lado, temos a expressão, temos tudo, já tá tudo desenhado e colocado na nossa cara de que o Gaban tem o Haki do Conquistador. É claro que precisamos esperar a confirmação em materiais oficiais, como ali os Virificards, ou até mesmo ali vir numa forma comparativa, o editor ou o próprio Oda vira no próximo SBS confirmar, mas é fato aqui que por enquanto podemos considerar realmente, da mesma forma como consideramos o Zoro com o Haki do Conquistador, a mesma forma podemos considerar também o Gaban com o Haki do Conquistador. E também, claro, também essa referência que o Oda tá fazendo entre Gaban, Rayleigh e Roger, entre Luffy, Sanji e também o Zoro. Só não vê ou só não quer ver quem não quer. Mas então a visão do Haki da observação futura de Gaban lhe mostra que a Gunko vai mesmo matar o Colon, porque o Colon meio que estava tentando resistir ali, usando a sua resistência de gigante para conseguir não deixar com que a Gunko furasse o seu pescoço. Mas mesmo assim, o Gaban consegue enxergar que daqui a alguns segundos a Gunko conseguiria matar o seu filho. Então o Gaban joga seus dois machados para o lado, dizendo que se rende e continua correndo ali na direção do seu garoto. A Gunko então analisa ali o Gaban enquanto ele pede desculpas para Elbaf, mas Gunko apenas consegue dizer que o braço esquerdo do Rei dos Piratas é apenas uma existência fraca. 3 setas atravessam o corpo inteiro do Gaban, mandando ele para o submundo. Gaban então pede desculpas ali para o Colon por ter lhe assustado, o que faz o garoto chorar ainda mais. Mas antes de cair para o precipício sozinho, Chopper vem na cola do Gaban, pula junto com ele, enquanto Colon chora horrores ali pelo seu pai. Caraca, o Oda seguiu a cartilha certinho aqui nesse momento, né? Porque ele pega ali a atenção do Chopper para ser chamada ali por causa dos poderes do Gaban, né? Para fazer com que
os poderes ali do Gaban pudessem afetar ali os Cavaleiros de Deus. Isso chama a atenção do Chopper, faz o Chopper seguir o Gaban, faz o Gaban ser ferido ali por causa do filho, né? O Gaban precisa ser tirado porque ele é extremamente apelão e senão as coisas iriam realmente sair fora do controle aqui de Elbaf. Mas aí, é claro, né? A base do refém, o Colin como uma criança acaba se entregando como filho do Gaban e ele acaba meio que sendo ferido mortalmente. E ao mesmo tempo, ele faz o Chopper chegar lá para ajudar o Gaban, porque sem o médico, é claro que o braço esquerdo do Rei dos Piratas não conseguiria sobreviver depois desse ataque contra ali o seu corpo. Então, tudo realmente metricamente colocado, né? Tudo realmente delineado ali de uma forma bem legal e eu gostei dessa parte, né? Desde o Chopper até esse pulo em direção ao precipício. Mas, meus amigos, o sacrifício de Gaban começa a mexer nas memórias de Gunko. E ela começa a se lembrar de algo que há muito tempo estava enterrado em sua mente. Vemos alguém que lembra muito a Gunko gritando pelo seu pai, chamando ali por papai. Ela está completamente em frangalhos e seu cabelo está desgrenhado. Gunko está assustada, dizendo que essa memória é vívida. Então ela está dançando ao lado de Brook, com uma música tocando ao fundo. Seus olhos quase entram em choque com essas memórias e ela está ouvindo Brook dando a famosa risada Yohohoho e está ali dizendo que o sonho do Brook, que o seu sonho é se tornar um pirata. No meio ali dos enrolados, o Brook começa a dizer que ela é mesmo parecida, falando ali uma referência sobre a Gunko ser parecida com aquela garota, enquanto o Soap diz para Jinbe para que eles pensem em uma forma de escapar. Somers ainda está imóvel, mas ainda vivo, questionando o que está acontecendo. Brook começa a pedir desculpas, enquanto Gunko corre na direção dele, lhe chamando de Brook, ou seja, ela se lembrou do nome dele não por causa de ser um cantor, mas sim se lembrou que existia algo a mais entre eles. De longe, ela acaba chamando o personagem, mas de repente um choque acaba invadindo a mente da Gunko, com Gilligan realmente reconhecendo que Imu-sama havia chegado em Elbaf. Haki começa a explodir por todos os lados, enquanto as crianças gigantes começam a questionar quem é essa pessoa e que seu cabelo havia ficado assustador. Então vemos a fala de Imu dizendo que a Terra Santa agora é um mar de fogo e que eles precisam de toda a força militar para lidar com essa ameaça. No final, vemos Imu possuindo o corpo de Gunko. Ela possui um cabelo grande, igual a moça do seu flashback. Os olhos de Imu estão sobre ela e raios de Haki saem por todo o seu corpo. Haki do que parece ser também Haki do Conquistador, tá? Já não é mais a Gunko que tá controlando, é o próprio Imu que tá usando ali o corpo da Gunko e o Imu também tem Haki do Conquistador. Imu então diz que Mu, falando sobre ele, vai mostrar para todos o que é o domínio de um deus. Eu não preciso dizer mais nada, né? Já fiz aqui o vídeo dos spoilers, realmente celebrando quase o nosso acerto completo aqui do ponto relacionado a Brook e também a Gunko. Mas pra quem duvidou da ligação de Gunko e Brook, tá aí, né? Está aí a ligação entre os personagens de forma realmente muito legal. É a forma como os dois personagens vão ser trabalhados a partir de agora e que provavelmente o Brook vai ganhar um grande destaque também em Elbaf. E outra coisa, por causa do cabelo grande ali da Gunko, dá pra ver que ela talvez seja a moça no flashback gritando ali pelo seu pai, né? Gritando ali pelo seu pai. Mas já podemos descartar a ideia dela ser filha do Brook, pelo menos não filha de sangue, pelo fato de que ela está chamando o Brook por Brook, senão ela teria chamado ele de pai, né? Tipo, tá reconhecendo ali, por que vai chamar de Brook, né? É pai. Você tem uma conexão forte na base da infância. A Bonnie, por exemplo, não chama
ali o Kuma de Kuma, chama de pai, né? A gente observa ela chamando de pai. A mesma coisa agora a Gunko. Agora o ponto que fica é, será que a Gunko ela pode ser filha ali do reino na qual o Brook era? O Brook tá falando que o sonho dele é ser um pirata, ou seja, o Brook ainda não havia entrado na tripulação do York. Então, tudo remete de que a Gunko seja, talvez ali, filha do rei onde o Brook nasceu, do lugar onde o Brook liderava ali as forças militares deste país, coisa que o Oda havia colocado lá atrás, lá em Thriller Bark, o Oda já havia colocado esse ponto e agora ele está abordando esse ponto na história. Outra coisa, não faz nenhum dia direito que os Chapéus de Palha chegaram em Elbaf e Merejoce já está pegando fogo. Então, a teoria de que o tempo passa de forma diferente em Elbaf pode estar mesmo certa. A teoria de que Elbaf o tempo passa de forma mais devagar pode estar completamente certa. E, cara, isso tem a ver ali com a relatividade, né? A gente já comentou um pouco sobre isso aqui no canal, né? Sobre essa teoria e faz total sentido, visto que provavelmente já se passaram, sei lá, uma semana, 2 semanas aí, desde quando os Chapéus de Palha chegarem em Elbaf no mundo real, né? No mundo ali de Merejoce já deve ter passado ali 2 semanas ou 1 semana, mas o fato é que só não se passou nenhum dia sequer acabou passando ali no mundo de Elbaf, né? Na ilha de Elbaf, né? No mundo dos gigantes. Então, eu fico realmente questionando o que vai acontecer daqui pra frente, né? A batalha vai começar a rolar, e Mu vai realmente entrar no combate, vai ser porradaria generalizada, ou ela simplesmente vai acabar com tudo para que os Cavaleiros de Deus retornem ali para Merejoce e realmente fortaleçam no combate, fortaleçam ali na batalha contra seja lá quem. E quem está atacando, né? Será que é os revolucionários? Será que é o Barba Negra? Acho difícil ser o Barba Negra visto o seu objetivo. E a gente fica se perguntando, né? E Mu vai chamar todos de volta, e Mu vai descer o cacete em todo mundo. Agora o negócio vai ficar extremamente complicado e de forma realmente maravilhosa.